Bom, gente, essa aula e a próxima destinam-se a descrever como se observa o céu, como se entende o funcionamento do céu. Essa é uma ferramenta inicial que é essencial no início de qualquer curso de astronomia geral como esse. Vamos começar então hoje a ver como a gente se orienta no céu noturno. O que o céu noturno tem a nos dizer em termos das suas características, dos seus movimentos e dos objetos que a gente pode observar. Vamos começar com o básico do básico, os conceitos elementares em relação ao céu noturno. O plano horizontal, o plano do observador, o zênite, que é a vertical local, e a esfera celeste. A gente está descrevendo o céu como Aristóteles o entendia, o céu como uma casca esférica, na qual os objetos se movem. E vamos começar com a mesma foto que mostramos na aula anterior, uma foto bem simples, tirada com uma câmera comum, mostrando o céu na direção sul, para nós aqui do hemisfério sul. Alguns mais atentos vão ter reconhecido aqui o Cruzeiro do Sul e aqui o Centauro. As estrelas, a qualidade da foto não é muito boa e ela tem esse objetivo mesmo, uma foto observada com o céu normal de um observador na cidade. Mas se vocês atentarem, vão ver vários detalhes interessantes nessa foto. Ok, aqui está o Cruzeiro do Sul, aqui estão as estrelas mais conhecidas, as mais brilhantes do Cruzeiro do Sul. Alfa é a mais brilhante, vamos seguir a sequência do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta. Alfa Crucis, a estrela de Magalhães, beta, cujo nome é Mimosa, delta, cujo nome é Rubídia. Então aqui estão as 5 estrelas mais brilhantes do Cruzeiro do Sul. E aqui estão as estrelas mais brilhantes da constelação do Centauro, que fica aqui perto. Alfa, a mais brilhante, beta, a segunda mais brilhante, e assim sucessivamente. Alfa do Centauro, ou em latim, usando o genitivo Alpha Centauri, é a estrela mais próxima de nós. Se a gente observar Alpha Centauri com um pequeno telescópio amador, verá que são duas, na verdade é um sistema duplo, Alpha Centauri A e B. Isso aqui é uma foto tirada com um telescópio pequeno. O mesmo sistema com um telescópio profissional revela que, na verdade, existe uma terceira estrela, uma anã vermelha muito, muito fraquinha, que não se enxerga com telescópios amadores, demonstrando que o sistema de Alpha Centauri, na verdade, é triplo. Outro objeto interessante que tem aqui, está aqui perto de um dos braços da cruz, é o aglomerado aberto chamado Caixa de Joias, o NGC 4755 ou Kappa Crucis. Esse objeto é um dos objetos preferidos dos astrônomos amadores, ele é visível com qualquer pequeno telescópio ou mesmo com binóculo, e tem várias estrelas de cores diferentes, com estágios evolutivos diferentes. É um belo objeto para se observar com telescópios amadores. Outro objeto fascinante que tem nessa região é esse aqui, ele aparece a olho nu com uma manchinha. De dentro da cidade vocês não vão conseguir ver, mas de fora é fácil ver a olho nu. Para observar ele é simples, olha aqui, ó. Peguem o braço da cruz e Beta Centauri, unam esses dois com uma reta, mas nesse ponto aqui, e façam uma perpendicular àquela primeira reta com mais ou menos 1,5 vezes essa distância aqui. Vocês vão encontrar o aglomerado globular Ômega Centauri, um objeto fascinante, um dos objetos mais estudados da nossa galáxia. É o maior aglomerado de estrelas da nossa galáxia, tem muitos milhões de estrelas. Ok, nessa sequência vocês viram que várias vezes eu usei letras gregas. Essa é a classificação, uma classificação bem antiga, usando o nome da constelação e depois uma sequência de brilho. Alfa, a mais brilhante, beta, a segunda mais brilhante, gama é a terceira, assim sucessivamente, usando o alfabeto grego. Essa classificação é chamada classificação de Bayer. Ela foi feita séculos atrás, ainda é usada para descrever estrelas aí, as mais brilhantes do céu. Ok, e vamos falar então de constelações. Já que estamos falando aí, falamos do Cruzeiro, falamos do Centauro, vamos falar de constelações. Muita gente entende errado o que são constelações. Vamos esclarecer isso já de saída, bem no começo do nosso curso. O que são constelações? Constelações são grupos aparentes de estrelas no céu. Elas estão angularmente próximas, ou seja, estão na mesma linha divisada.
Porém, elas podem estar muito longe umas das outras, uma mais perto de mim, outra mais longe de mim. Mas se elas estiverem na mesma linha divisada, elas vão parecer lá próximas umas das outras no céu, e é isso que define uma constelação. É um grupo de estrelas angularmente próximas umas das outras. Quantas constelações existem? De acordo com a União Astronômica Internacional, que é quem coordena aí a nomenclatura do céu, vamos dizer assim, é feita por astrônomos profissionais, são 88 constelações. Notem que esse número é arbitrário, já foi mais, já foi menos. Ainda há pouco tempo atrás, esse número de 88 só se fixou a partir de 1922, com a entrada em atividade da União Astronômica Internacional, faz mais ou menos um século. Sempre foram as mesmas? Não. Povos diferentes, culturas diferentes, definem conjuntos de constelações diferentes, com nomes diferentes, em número diferente. A gente, por uma questão de herança cultural, usa as constelações da tradição greco-romana para a faixa equatorial do céu, para a faixa do Equador Celeste e para o hemisfério norte. As constelações do hemisfério sul têm nomes, muitos deles ligados a navegações, como vela, quilha, microscópio, telescópio. Os nomes das constelações do hemisfério sul foram dados a partir do século XVI, XVII, a maioria deles, os nomes que a gente usa atualmente. Do hemisfério norte são nomes muito antigos que vêm da Antiguidade Clássica. Outra questão comum que a gente escuta por aí, quantas estrelas tem em cada constelação? Essa questão não faz o menor sentido, por uma razão bem óbvia, né? As constelações definem apenas uma região no céu, uma área, então o número de estrelas naquela região depende do telescópio que a gente está usando. Pode ser algumas dezenas, pode ser centenas, pode ser milhões, pode ser bilhões. E na direção das constelações tem as galáxias lá no fundo, fora da nossa. Então não tem sentido perguntar quantas estrelas tem numa constelação. Vamos notar, isso também é comum. Vocês encontram aí uma publicação, um artigo sobre astronomia dizendo a galáxia fulana está na constelação tal. Ora, isso significa o que na prática? Significa que a galáxia fulana está na direção daquela constelação. Não tem nada a ver a distância. A gente não está falando de distância, está falando exclusivamente de direção. Mas a definição das constelações é muito útil para a orientação, para a distribuição no céu. A gente pode entender as constelações assim. Constelações são uma espécie de loteamento, ou seja, a esfera celeste, aquela velha esfera celeste, a casca esférica lá, como Aristóteles descrevia, ela é dividida em pedaços de tamanho arbitrário e variável. Cada um deles é uma constelação, como se fosse um loteamento bem irregular. E relembrando, culturas diferentes separam o céu, dividem o céu em grupos diferentes de constelações. Eu peguei aqui uma bem conhecida, que é do hemisfério norte, na verdade, esse conjunto de estrelas brilhantes que parece uma panela aqui, ó. Essa é a constelação, é a cauda da Grande Ursa, fica no hemisfério norte. A gente observa aqui no Brasil, bem na direção norte, perto do horizonte, mas pro final do ano é mais fácil de ver. Aqui então está o desenho, né? Olha, esse desenho está aqui. E esse mesmo conjunto de estrelas em culturas diferentes tem nomes diferentes. Vocês repararam que eu chamei de Grande Ursa, ou cauda da Grande Ursa, é o nome que vem da tradição greco-romana que acabou ficando, que a gente usa aí na astronomia moderna. Os nativos da América do Norte chamam da Grande Concha. Os povos antigos da Europa chamavam de pá, ou de carro. A literatura portuguesa da época do descobrimento do Brasil chama com esse conjunto de estrelas de o carro. Isso está inclusive nos Lusíadas, do Camões. Os povos indígenas chamavam de a procissão. Os chineses antigos chamavam de a constelação do burocrata, ou do funcionário público. Então, no Egito Antigo isso era a perna do boi. Os povos nativos do leste europeu chamavam de servo, ou servo macho. Então, mesmo conjunto de estrelas é descrito de formas diferentes. Por que várias pessoas descrevem o mesmo conjunto de estrelas? Porque elas são brilhantes, apenas isso.
Ok, então a gente está falando da projeção dos objetos na esfera celeste. De novo, isso nada tem a ver com distância. Aqui está a constelação de Órion. Essa foto aqui não ficou boa no slide. Talvez se vocês verem pela internet, vocês vão achar fotos melhores. Na aula passada eu mostrei uma foto melhor da constelação de Órion. Aqui estão as Três Marias, o cinturão de Órion. Aqui está a nebulosa de Órion. Aqui estão as 4 estrelas bem brilhantes que delimitam aí a estrutura do caçador, né? Os ombros e os joelhos do caçador. Órion, o caçador. Bom, mas isso aqui está projetado no plano do céu. Se a gente for fazer uma projeção transversal, as coisas mudam completamente de figura. Aqui estamos nós, aqui está o observador, aqui está o plano da esfera celeste. E vejam as Três Marias como exemplo. A do meio está bem mais longe do que as outras duas, as laterais. Isso aí demonstra que o que a gente vê na esfera celeste é apenas a projeção, é apenas a linha divisada. Por isso que eu falei para vocês que as mesmas estrelas que constituem a constelação do Órion estão a distâncias muito diferentes entre si, algumas mais próximas, outras mais distantes. Esse conceito de esfera celeste é muito importante porque é o conceito que a gente usa para definir as coordenadas celestes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tentem imaginar o céu como os gregos o viam, como Aristóteles, Platão o via, ou seja, como uma casca esférica no qual as estrelas estão coladas. Os planetas não. Os planetas, na descrição antiga, na descrição clássica, os planetas estão mais próximos da Terra, que é o centro, e a esfera celeste é uma casca esférica que envolve tudo, como está aqui nesse desenho. E a gente projeta na esfera celeste o equador celeste. O que vem a ser o equador celeste? É a projeção do equador terrestre na esfera celeste. De forma análoga, os polos, polo norte e o polo sul celestes, são a projeção dos polos terrestres na esfera celeste e que define um eixo de rotação. A esfera celeste, nesse sistema de referência, a esfera celeste gira. Por isso que as estrelas que a gente vê no inverno não são as mesmas que a gente vê no verão. Vocês podem estar pensando, puxa, mas por que uma descrição tão arcaica e fisicamente incorreta? Porque é a descrição mais simples para a gente entender os sistemas de coordenadas para localizar pontos no céu. Então aqui a projeção do polo norte terrestre é o polo norte celeste e o polo sul celeste é o antípoda, né? É o que está do outro lado. Aqui está uma foto que mostra, é uma foto de longa exposição, né? É fácil, até dá para calcular o tempo mais ou menos, né? A volta completa 360 graus seria 24 horas, então isso aqui é uma foto que tem tempo de exposição bem longo aqui, várias horas. Talvez aí umas 5 horas mais ou menos, entre 4 e 5 horas. Eu já posso adivinhar que hemisfério é. Alguém poderia, se essa aula fosse presencial, agora eu perguntaria, quem chuta que hemisfério é esse? O hemisfério celeste norte ou o hemisfério celeste sul? É o norte, né? É o hemisfério celeste norte, uma foto que não foi feita do Brasil. Por que eu sei isso? Porque tem uma estrela bem brilhante, muito próxima do polo celeste, que é a estrela Polaris. Essa estrela ela é muito próxima do polo celeste norte. No polo celeste sul não tem uma estrela de referência análoga a Polaris. O eixo de rotação da Terra quase que aponta para Polaris. Então aqui está a mesma coisa que eu falei antes, visto num desenho um pouco mais bem feitinho. A Terra, o equador terrestre, sua projeção na esfera celeste, o equador celeste, e as estrelas aqui, as constelações, tudo isso girando. Vejam, a Terra gira nesse sentido, a Terra gira no sentido anti-horário para um observador acima do polo celeste norte. Em consequência, a esfera celeste tem um movimento aparente no sentido horário, de maneira que os objetos nascem no leste e se põem no oeste. É uma questão de referência. Vamos fazer de conta que essa linha amarela aqui é o plano do observador, é o plano horizontal local para alguém que está aqui no sudeste do Brasil. Portanto, eu estou na cidade de São Paulo, eu estou vendo aqui esse segmento da esfera celeste.
Eu estou vendo o Polo Sul Celeste a um certo ângulo acima do horizonte. Que ângulo é esse? Com que ângulo eu aqui na cidade de São Paulo vejo o Polo Sul Celeste acima do horizonte? Alguém saberia dizer? Imagine que eu estivesse exatamente no plano do Equador, que eu estivesse aqui, ó, vendo, esse seria o meu zênite. Eu veria o Polo Sul Celeste na linha do horizonte, né? O ângulo com que eu vejo o Polo Sul Celeste aqui em São Paulo equivale à latitude local. Eu vejo ele 23 graus e meio acima do horizonte. É mais ou menos a latitude aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente, como eu falei para vocês, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e o movimento aparente das estrelas é de leste para oeste. Como a Terra fisicamente gira em torno do Sol, vocês sabem disso, a gente vê constelações distintas em épocas distintas do ano. Nesse sistema de referência aqui, que é geocêntrico, né, com a Terra ao centro, é a esfera celeste que vai girando devagarinho. Aqui eu coloquei como exemplo aqui duas visões do céu visto daqui de São Paulo em fevereiro e em junho, aí mais ou menos no meio da noite. Então as constelações, se vocês atentarem, as constelações são completamente diferentes. Em junho, no meio da noite, aparece aqui o Escorpião, aparece Sagitário, aparece a Águia, enquanto que no verão aparece aqui o Cão Maior, aqui está Sírius, lá está o Cão Menor, aqui estão outras constelações, a Vela, Carina, Centauro aqui embaixo, o Cruzeiro do Sul está aqui, as constelações de inverno e de verão. É curioso, mas muita gente com um bom nível de instrução não se dá conta que as estrelas visíveis no inverno não são as mesmas que a gente vê no verão se a gente tomar uma mesma hora como referência, digamos à meia-noite. São completamente diferentes. Isso é consequência evidente da rotação da Terra em torno do Sol. Bom, a localização dos objetos no céu é dado em termos das posições, coordenadas a gente já vai ver, e separações angulares. O tamanho angular de um objeto depende, obviamente, do seu tamanho físico e da sua distância. Eu não vou perder tempo aqui definindo minutos de arco, segundos de arco, definindo graus, minutos e segundos. Eu coloquei aqui só como ilustração, como referência. Apenas para ilustrar, a Lua cheia tem aproximadamente meio grau de diâmetro. Por que é aproximadamente? Por que não é exato? Não é exato porque a órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo, é uma elipse. Às vezes a Lua está um pouco mais perto, às vezes ela está um pouco mais longe de nós, mas o seu diâmetro é em torno de meio grau. Truquezinho simples que a gente pode brincar no céu noturno é usar a mão para fazer medidas angulares. Tem algumas técnicas simples. Vamos começar aqui com as falanges do dedo. A menor falange, essa da ponta aqui, aproximadamente 3 graus. A falange do meio, 4 graus. A falange maior, 6 graus. O pulso inteiro, em torno de 10 graus. E a mão aberta, 18, 19. Talvez por volta disso. Um dedo, mais ou menos 1 grau. Vocês podem dizer, mas a minha mão é muito pequena. Eu sou fisicamente pequena e a minha mão é menor. Ou eu sou grandão, a minha mão é maior. Não faz muita diferença, porque as pessoas com maior envergadura têm o braço mais longo, portanto a mão está mais longe do olho. Então, como média geral, isso aqui funciona. Isso eu já vi sendo usado aí para descrições simples do céu para crianças, para adolescentes. Funciona perfeitamente usar os próprios membros, aí, os dedos, a mão fechada ou a mão aberta como instrumentos de medida. Aqui aparece alguém fazendo essa brincadeirinha aqui de medir separação angulares de estrelas usando a mão aqui como linha de medida. Aqui, essa pessoa aqui usou meia mão, que é mais ou menos 5 graus, para medir a separação entre aquelas estrelas lá da Grande Ursa. A gente está sempre falando de ângulos, não estamos falando de distâncias dos objetos. Parece bobagem falar nisso, mas muita gente comete esse engano. Ok, então vamos começar a falar de sistemas de coordenadas. Para que eles servem? Obviamente para localizar objetos no céu e registrar a localização de objetos desconhecidos quando se faz catálogos, quando se procuram objetos.
Onde que a gente começa? Da maneira mais óbvia possível. Tomara que ninguém se ofenda por eu falar de pontos cardeais. Isso é tema do ensino fundamental. Mas vamos começar com o básico para ninguém se confundir. Estou olhando eu aqui para o nascer do Sol. É o ponto cardeal leste? Não, não necessariamente. É a direção leste, mas não é necessariamente o ponto cardeal leste, porque ao longo do ano o Sol nasce em locais diferentes na direção leste, mas o ponto cardeal leste exato não é a direção exata do nascer do Sol ao longo do ano inteiro. Isso depende da posição do observador na Terra, né? E depende da estação do ano. Olha essa animaçãozinha aqui, ela mostra o azimuth do nascer do Sol na cidade de São Paulo ao longo de um ano, na verdade, ao longo do ano de 2010. Vejam que o Sol, aqui está o ponto cardeal leste, onde está a minha flechinha aqui, ponto cardeal leste, e vejo que o Sol caminha, às vezes ele está bem ao norte, às vezes ele está bem ao sul do ponto cardeal leste. Ele está no extremo sul da sua trajetória, que é mais ou menos aqui, quando começa o verão do hemisfério sul, no solstício de verão, em dezembro, e está no extremo norte, no solstício de inverno, em junho. Então, não confundam a direção, isso vale para o Sol, vale para as estrelas, hein, gente? Não confundam a direção do nascer do Sol com o ponto cardeal leste. Como é que a gente faz para determinar o meridiano? Opa, faltou um O aqui. Como é que a gente faz para determinar o meridiano local? Para o pessoal aí que faz ensino de astronomia, para os professores, essa é uma brincadeira muito legal de fazer, que a molecada adora ver. Tomem um gnomon, uma haste vertical. Pode ser um poste, pode ser uma árvore, pode ser um pauzinho espetado no chão na vertical. E determinem a sombra do Sol em relação a esse gnomon ao longo de um dia. Ora, vai ter um instante que essa sombra é mínima. A sombra mínima determina a linha norte-sul local, determina um meridiano local. É definido pela sombra mínima. Aqui está o meridiano, né? Só para vocês lembrarem, o meridiano é a linha norte-sul local. Ora, uma vez determinado o meridiano local, aí é muito simples, né? Uma linha perpendicular, né? Um ângulo 90 graus ao meridiano local, e vocês determinam os pontos cardeais. Tem muito professor de geografia que faz isso com seus alunos no pátio da escola, funciona perfeitamente. Isso parece simples, mas muita gente não sabe esses pequenos truques de referências. Então, os pontos cardeais, vamos entender isso de forma apropriada, a Terra está girando, os pontos cardeais são definidos no plano horizontal local. Eles valem para um observador num determinado local da Terra. Aqui estão os meridianos, aqui estão os paralelos, aqui estou eu na cidade de São Paulo, aqui estão os pontos cardeais para mim. O leste-oeste e o norte-sul. São definidos a partir de um dado meridiano, a partir de um dado paralelo. Isso é óbvio, mas muita gente desconhece. Então aqui estou eu de novo, aqui está o meu plano horizontal local, aqui estão os meus pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Eu estou observando o céu aqui desse local. Aqui está o zênite, a vertical local, aqui está o nadir, que é o antípoda do zênite, é a vertical local para baixo. Se eu estiver no hemisfério sul olhando na direção norte, eu vejo o céu se movimentar no sentido horário. Aqui está um esboço do que seria a constelação do Leão. À medida que as horas vão passando, a constelação do Leão se move no sentido horário, começando subindo do leste, descendo para o oeste, fazendo esse movimento. Perdão, eu falei horário, né? É anti-horário. É anti-horário. Eu não vou editar esse vídeo, porque eu tenho um zilhão de vídeos para fazer, no sentido anti-horário, tá? Ele é horário no hemisfério sul, perdão. E agora, se eu estiver olhando para o hemisfério, para a direção sul, no hemisfério sul. Se eu estiver olhando para a direção sul, aí sim é horário. Aqui está o Cruzeiro do Sul, olha como está bonitinho o meu Cruzeiro do Sul aqui, ó. O Cruzeiro do Sul vai subindo, subindo, subindo e depois baixando para oeste, aí sim no sentido horário. Se eu estivesse olhando na direção norte, eu estaria de costas
para esse cidadão careca aqui, né? Eu estaria olhando na direção oposta, e aí sim, eu até vou voltar aqui, porque eu falei ao contrário, ó, se eu estiver olhando na direção norte, a partir do hemisfério sul, eu vejo os astros se movendo no sentido anti-horário, e se eu estiver olhando para a direção sul, eu vejo isso no sentido, vejo o céu se mover no sentido horário. Não vamos confundir isso, porque esse conceito dos objetos se moverem em torno do polo celeste aparente, do polo celeste que está acima no horizonte, daqui surge um conceito também interessante, que é o conceito de objeto de estrela circumpolar. O que é uma estrela circumpolar? Como diz aqui, é uma estrela que nunca desce abaixo da linha do horizonte. Isso existe? Existe sim. Imaginem aqui, ó, essa estrela, aqui está o Polo Sul Celeste, aqui estou eu estou na cidade de São Paulo, então a gente já viu que a distância angular do Polo Sul Celeste até o horizonte local, para mim que estou aqui na cidade de São Paulo, mais ou menos 23 graus e meio ao sul do Equador, então o Polo Sul Celeste está a 23 graus e meio acima do plano horizontal local. Isso quer dizer o seguinte, todas as estrelas que estão a menos de 23 graus e meio do Equador, do Polo Celeste, menos de 23 graus e meio do Polo Celeste, elas nunca baixam abaixo do horizonte para um observador aqui em São Paulo. Se eu estiver lá em Porto Alegre, 30 graus ao sul do Equador, qualquer estrela que estiver a menos de 30 graus do Polo Celeste Sul vai ser circumpolar para um observador em Porto Alegre. Se eu estiver lá em Ushuaia, no sul da América do Sul, que é em torno de 45 graus de latitude sul, né? Qualquer objeto que estiver a menos de 45 graus do Polo Celeste vai ser circumpolar. E se eu estiver lá na estação Amundsen, bem no Polo Sul, lá na Antártida, ora, lá na Antártida o Polo Sul Celeste está acima da minha cabeça. Então todos os objetos são circumpolares. Todo o céu é circumpolar. Deu para entender isso? Reflita um pouco sobre isso. E se eu estiver na linha do Equador, lá em Belém do Pará? Lá em Belém do Pará, os polos celestes estão na linha do horizonte. Portanto, eu não tenho objetos circumpolares. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.